Nós estamos de volta com programação nacional e nós estamos falando hoje aqui com o prefeito de Valinhos, o senhor Orestes Previtali. Aliás, eu peço desculpa para o senhor que eu não apresentei, né? Quem é o Orestes, né? Eu devia ter feito essa pergunta no início do programa, eu vou fazer agora no segundo bloco. Pois é, o Orestes é de uma família que está aqui em Valinhos há 6 gerações já, né? Filho de Orestes Previtali, de Iracema Previtali, marido da Renata, pai da Roberta e do Ângelo, médico, cirurgião geral, médico há 30 anos, funcionário público há 27 anos, né, um consultório aqui na cidade, né, foi diretor clínico e diretor técnico dos 2 hospitais aqui da cidade, né, trabalhei no pronto-socorro dos 2 hospitais, né, fui responsável pela residência em cirurgia geral na Santa Casa de Valinhos e continuo atualmente, fui secretário de saúde, fui vereador, atualmente prefeito, mas sempre médico, continuo atendendo todos os dias, trabalho no meu consultório e no período da manhã, ali algumas horas da manhã, após isso dedicação para a prefeitura, administrar a cidade. Inclusive a saúde da cidade. Com certeza. Bom, vamos falar sobre isso, que eu disse que nós íamos comentar sobre isso nesse bloco aqui, então deu certinho, né? Doutor, nós estamos passando aí por um momento muito crítico, né, com relação à saúde pública, né, em todo, não só no Brasil, mas mundial, né? Estou falando aí do coronavírus. Como é que o Valinhos está se preparando em relação a essa situação? Veja, nós já estamos trabalhando desde o primeiro momento, onde foram identificados os primeiros casos, lá na Ásia, né, a notícia, a informação, ela passou a ser de domínio, né, internacional e o Ministério da Saúde daqui do Brasil e a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, né, começou a disparar os informativos a respeito disso. Imediatamente a Secretaria de Saúde de Valinhos entrou em contato, né, se apoderou das informações necessárias para isso, iniciou o treinamento de toda a equipe profissional, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal da saúde foi treinado para isso, vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, reuniões com os 2 hospitais da cidade, né, reunião com, nós temos marcadas aí reuniões com os empresários da cidade, já realizamos algumas reuniões com grupos religiosos da cidade, porque ali eles estão diante de grandes comunidades, né, nas igrejas, nos templos religiosos, né? Então é importante que nós nos aproximemos para que todos eles nos ajudem, né, na divulgação de todas essas informações, né? Estamos atentos aí a cada momento, a parceria com a Santa Casa, né, de Valinhos, é o hospital contratado pela prefeitura para atender os pacientes da rede pública, né? E estamos acompanhando a todo momento, a todo instante aí, os informativos que nós recebemos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e mesmo acompanhando o noticiário internacional para que nós estejamos assim, juntos, né, e antecipando cada passo que for necessário no combate a essa doença. Tá, o senhor como médico nos disse aqui agora há pouco, como é que o senhor analisa essa questão do coronavírus? Realmente existe uma polêmica que está se falando muito por aí. Uns falam, é só uma gripinha, que isso, está todo mundo fazendo um alarde muito grande. Outros falam, não, é um negócio muito sério, que pode matar, que pode, enfim, virar, já está se considerando uma pandemia. O que o senhor tem para dizer a respeito disso? Até para tranquilizar a população em relação a isso. Pois bem, coronavírus, desde a época que eu estava no banco de escola, lá na Faculdade de Medicina, né, já se conhecia isso há muito. É um tipo de vírus, né? Inicialmente, lá atrás, os primórdios eram um vírus restrito a áreas de floresta, animais, né? E que, de repente, ele pulou para o humano. Por isso que nos noticiários você vê lá o novo coronavírus, né? Não é aquele vírus original, já é um vírus que sofreu uma mutação, né? E a questão de alguns meses teve o epicentro, o início de todos esses casos lá na Ásia, na China, né? Houve é um vírus que tem uma rápida propagação, como você falou, é uma gripe, não deixa de ser uma gripe, tá? Nós temos aí outras formas de gripe, nós já tivemos aí o H1N1, a gripe aviária, a gripe suína, o MERS, que é uma gripe que aconteceu no Oriente, enfim,
Hoje se morre muito mais de dengue do que de gripe, né? De febre amarela do que de gripe. Influenza, que é uma gripe, é mais comum, também nós temos vários tipos de influenza, que é a gripe comum, mata muito. Né? Só que o problema que nós estamos enfrentando agora com essa gripe causada aí pelo coronavírus, por esse tipo de vírus, é a rápida propagação, a complicação, principalmente em indivíduos mais idosos, nas crianças, na gestante, no indivíduo que tem algum comprometimento imunológico, né? Tem outras comorbidades, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, outras doenças associadas, onde esse indivíduo tem o seu sistema imunológico com dificuldade de reagir. O problema todo é que não se tem conhecimento de como essa doença se comportará, porque, como eu acabei de falar, ela começou há alguns meses, você teve notícia dos primeiros casos e rapidamente se propagou para o mundo inteiro. Isso é consequência do próprio fluxo migratório, viagens internacionais, né? E conosco não é diferente disso, né? Nós temos aqui a questão da Venezuela, que nós temos uma quantidade grande de indivíduos, o sarampo, que não tínhamos mais, o sarampo estava erradicado do Brasil. De repente, com a crise na Venezuela, o fluxo migratório da Venezuela para o Brasil trouxe de volta o sarampo. Isso aí é um fato, isso aí está identificado, né? E voltando à questão do coronavírus, esse é o problema. É uma gripe, tem um potencial de letalidade, ou seja, de causar morte menor do que outras doenças como a dengue, a febre amarela, a própria influenza. No entanto, não se tem conhecimento do comportamento disso. É uma doença, entre aspas, nova acontecendo, né? Nós tivemos aí, hoje já são contabilizados aí algo em torno, oficialmente, algo em torno de 4 mil óbitos no mundo, né? Temos no Brasil identificados, aí, notificados como casos positivos, algo em torno de 60, 70 casos, né? Mas como é uma doença de rápida propagação, né? E o período de incubação dessa doença, que pode, uma média de 2 a 7 dias, podendo chegar até 14 dias, né? Então, nós temos a preocupação, sim, de como isso acontecerá, principalmente nessa população mais vulnerável, né? As crianças, né? E hoje tivemos a notícia, por exemplo, a Unicamp, aqui em Campinas, paralisou as atividades, paralisou as aulas ali, né? Então, a preocupação é essa. Não é para criar pânico em ninguém, né? Mas requer atenção, sim. E a melhor situação é, você ficou doente, ficou gripado, fique em casa. Tem que procurar assistência médica? Tem que procurar. Como eu disse no começo, nós estamos preparados para isso, para esse atendimento, né, nos casos que necessitarem. Mas quem deve procurar um médico? Aquele indivíduo, o indivíduo com uma febre persistente ou com dificuldade respiratória. Esse é o indivíduo que deve procurar o médico. O coronavírus, ele atinge mais a região pulmonar, é isso? Ou estou errado? Ele atinge o aparelho respiratório, basicamente o aparelho respiratório, como uma gripe, né? Ele vai comprometer o aparelho respiratório. Mas ele pode evoluir, né, com uma complicação, como se fosse uma pneumonia, como se fosse um processo inflamatório grave das vias aéreas, dos pulmões, né? E aí levar à dificuldade respiratória. Então, daí, essa pessoa que apresenta sintoma desse tipo, de febre persistente ou de dificuldade para respirar, esse sim deve procurar assistência médica. Os outros casos, a princípio, devem permanecer numa forma de isolamento domiciliar. Está gripado, fique em casa, né? Até que se estabeleça uma condição, né, de informação e de conhecimento da doença que proporcione, daqui a pouco, ter uma vacina, ter um medicamento mais efetivo para isso, né? Há que se colocar também que o sistema de saúde nenhum, nem no Brasil, nem fora daqui, está preparado para atender toda uma massa de pessoas gripadas, né? De pessoas que procurem o sistema de saúde com sintomas menores, né? Logicamente, na dúvida, tem que procurar mesmo, procurar orientação, mas há que ter critério, tá? Até mesmo porque, se você está gripado, você vai buscar um serviço de saúde, você vai estar tossindo, espirrando ali, você também vai estar contaminando outras pessoas, né? Então, nós temos que ter, assim, a responsabilidade conosco, mas também com o nosso próximo, né? Então, febre persistente, dificuldade para respirar, procure o serviço médico, posto de saúde, pronto-socorro, hospital. Ok. E pessoas que fizeram viagens internacionais, né? E que se enquadrem nesse... Principalmente, o indivíduo com
esse quadro, esses sintomas, e que tenha vindo de uma viagem internacional recentemente, como eu acabei de falar. O período de incubação tem uma média de 2 a 7 dias, podendo alcançar até 14 dias. Então, nesse período, né, você viajou, apresentou sintoma, começou com uma febre persistente, começou a ter uma dificuldade respiratória, procure atenção médica. Bom, economicamente, a presença desse vírus afeta a economia do município, especificamente aqui, Valinhos? Está afetando a economia do mundo, afetou a Bolsa de Valores, o dólar disparou, né? O turismo, basicamente, ele está fracassando, o turismo mundial, né? Por medo, por temor. Nós tivemos aí empresas aéreas internacionais que cancelaram rotas, cancelaram voos, né? Nós temos aí a decisão de ontem do presidente Trump dos Estados Unidos de suspender voos vindos da Europa para os Estados Unidos. Então, naturalmente, afeta, né? A preocupação é que não se estabeleça uma proibição de cargas chegarem, né, ao país. Porque se você deixa de ter as importações entrando no país, você não tem como fazer a exportação. Para você exportar, você precisa de container. Então tem que haver uma troca, é o transporte de carga. Se o indivíduo lá deixa de mandar para cá a carga, porque houve uma suspensão, por um entendimento de que você possa estar transmitindo, carregando o vírus através de transporte de cargas ali, não só de pessoas, de passageiros, mas de carga também, você vai ter um problema econômico aumentado. Porque a importação deixa de chegar, você deixa de exportar. Não porque você não tem a mercadoria para exportar, você não tem meio para poder fazer, você não tem quem transporte. Isso afeta as empresas de uma certa forma. É uma escala, é uma escada, vai afetar todo mundo, né? O país, o estado, o município é a ponta, ele acaba sofrendo também, né? Não precisamos ser radicais no entendimento, mas você pode ter desabastecimento de alguns itens, né, que na cadeia produtiva necessitam tem um envolvimento nessa questão, nessa balança importação e exportação. E aí você observa que alguns países tiveram as suas indústrias, as atividades industriais paralisadas. Sim. A indústria automobilística sofreu com isso. Daí você não produz um determinado componente que faz parte da fabricação daquele carro, aquele carro que chega, né, de um produto de importação, ou aquela peça que é importada, que chega até a nossa indústria, deixa de vir, você deixa de produzir, você fica com uma linha de produção paralisada, com isso você não vende, a não venda, né, faz com que o custo aumente demais, o custo aumentando, o prejuízo aumentando, o desemprego. Então é uma ciranda que pode se instalar, né? A leitura, né, dos especialistas em economia é isso. A gente que acompanha um pouquinho essa situação, né, tem esse entendimento a respeito. Então, respondendo a sua pergunta, pode afetar economicamente sim o município também. E também tem a questão da receita, né? Você também não vendendo, as empresas não conseguindo fazer esse mercado, né, ela também não gera receita, né? E, consequentemente, atinge municípios, estados, governo federal. Sem dúvida, não é algo que acontece imediatamente, né? Esse repasse de tributos, de receita, não é algo que você tiver um problema aí de dias ou semanas, ele causará um reflexo imediato, mas o potencial existe para isso. Tá. Essa ciranda econômica, ela acaba sofrendo uma solução de continuidade, ela tem uma quebra na cadeia do processo, e que, se persistir, pode causar um prejuízo maior, sim. Só para a gente continuar um pouquinho nessa questão da saúde, além da questão do coronavírus, né? Como a cidade está lidando aí com esses problemas, como o senhor mesmo disse, o sarampo, a dengue? Todas essas campanhas, elas acontecem, elas são contínuas, não são atos isolados. Nós temos as campanhas de vacinação. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, antecipou a campanha da vacinação contra a gripe, para agora iniciar dia 23, final do mês de março, deve estar iniciando a campanha da vacina contra a gripe, porque sabe-se que se você previne o indivíduo de uma gripe comum, você diminui a chance dele adquirir outros tipos de gripe. Então, é um fator positivo no tratamento, na prevenção do coronavírus, a vacinação contra a gripe. A vacinação contra o sarampo, ela é rotineira nos postos de saúde, né? A dengue, ainda não se tem uma vacina eficaz distribuída em rede pública. Tem ensaios realizados, né, alguns tipos de vacina que foram desenvolvidos
para a dengue, mas que ainda não se tornou uma rotina a utilização desse tipo de vacina. É necessário ainda que se aperfeiçoe a vacina para a dengue. No entanto, todas as medidas protetivas, medidas de orientação, medidas de suporte, testes diagnósticos, né, são disponíveis. Nós temos ainda a possibilidade, a rede particular de laboratórios particulares, já tem, inclusive em Valinhos, já disponibiliza o teste, né, para o coronavírus. É um exame simples, chama-se SWAB, é um cotonete que passa na mucosa, na boca ou na narina do indivíduo e faz o exame lá para o diagnóstico do corona. Na rede pública, os casos suspeitos, encaminhados pela própria vigilância sanitária, é colhido esse material, enviado para o Adolfo Lutz, em São Paulo, e lá é feito o exame do corona. Né? Então, existe todo um entrosamento, né, do município com a Secretaria de Estado de Saúde, que é quem determina a política pública de saúde pública. Sim. Bom, essa é a programação nacional que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.